Oi, gente! Ou boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. Não sei o horário que você está assistindo o vídeo. Tenha um bom dia, bom início de quarta etapa, bom início de estudos e boa saúde pública. Então, gente, não repare minha animação, porque vocês sabem o tanto que eu amo essa disciplina, né? E eu tive o prazer de vir dar aula aqui para vocês. Então, nós vamos ter aula de saúde coletiva, né? Nessa quarta etapa. Iniciamos hoje. Vocês devem ter pego a apostila, né, de saúde coletiva. Vocês vão ver que eu gosto de trabalhar muito com esqueminha, essa disciplina, e que eu gosto de pontuar o que realmente é importante. Vocês podem dar uma folheada aí, que vocês vão ver datas, leis, artigos, e eu vou trabalhar com vocês o que realmente é importante, o que realmente vocês precisam saber e o que realmente cai em concurso público, tá? Então, eu vou organizando com vocês as aulas, a cada aula eu falo, é aula tal, corresponde à aula tal da apostila, é isso aqui, para vocês irem acompanhando, né? E para vocês estudarem posterior. Vou falar um pouco da disciplina. Ela é grande, mas é uma disciplina muito prazerosa, porque a gente aprende na lei como deve ser o serviço, então a gente aprende a cobrar e como cobrar aquele serviço voltado para o SUS. Eu sou defensora do SUS, eu sou apaixonada pelo SUS, então vocês vão ver aqui uma professora que respira o SUS e que quer lutar e que luta sempre e quer que os alunos lutem pelo SUS, para a gente não perder esse plano de saúde que a gente tem, né? E que a gente fortaleça ele ainda mais. Toda aula, vocês vão terminar de assistir meu vídeo, vão ler o material de apoio que eu deixar, ou vão assistir um outro vídeo que eu deixar, vão ler a apostila e vão fazer um mapa mental no caderno. Então, toda aula de saúde pública, vocês vão criar um mapa mental. O que seria esse mapa mental? Colocar no centro o que você achou importante da aula e puxar várias setinhas, tipo esse esqueminha aqui que eu criei. Então, é como se fosse assim um mapa mental. Por quê? É uma técnica que eu desenvolvi para estudar saúde pública e que para mim foi muito eficaz, tá? E eu vou avaliar esses mapas mentais. Como nós estamos, né, em definição ainda da data de quando vai voltar presencial, né, estamos esperando o governo, quando voltarmos presencial eu vou avaliar tudo, ok? Então, vai deixar isso no caderno. Toda aula, além de fazer esse mapa mental no caderno, vocês vão ter um exercício de fixação aqui na plataforma, para validar a presença. Então, todo dia, 4 horas, tem um exercício validando a presença de vocês. Pode ser que tenha dias que o exercício vai valer ponto. Então, no cronograma, vai estar lá falando exercício de fixação, presença, exercício de fixação, 5 pontos, 4 pontos, ok? Que são os 30 que eu preciso distribuir de trabalho. As provas são 4, eu também vou mandar no cronograma as datas certinhas, vocês se organizem, tá? As provas não são difíceis, as provas muito as minhas explicações e o que está na apostila e o que eu deixar de material de apoio. Então, vamos começar. Desejo boa sorte para vocês nessa etapa, desejo muita luz, muita serenidade e sabedoria, e que vocês tenham força para continuar, terminar, e força para daqui uns dias estarem trabalhando. Então, vamos começar. Vocês vão pegar aí na apostila aula 1 e 2, hoje eu vou iniciar, tá? Mas a professora já falou isso aqui dá 2, mas agora eu falei isso aqui dá 1. Acompanhem o meu raciocínio, tá bom? Que fica mais fácil para vocês entenderem a saúde pública. Então, falar em saúde coletiva, saúde pública, a gente precisa entender o que é saúde e o que é doença, né? Então, doença é quando a gente tem algum órgão, né, que está incapacitado em fazer a sua função normal, e a saúde, a gente tem a característica que é um bem-estar físico, psíquico, emocional, né? A gente tem essa evolução do conceito de saúde. Só que antigamente não era assim. As pessoas achavam que quem tinha uma doença era um castigo de Deus, quem tinha uma doença era por causa da sua vida, do seu trabalho. Então, a gente tem essa parte religiosa muito focada antigamente do porquê que as pessoas adoeciam, né? Então, eles não pensavam numa causa. Tá com pneumonia por causa disso e disso. Eles não tinham essa percepção. Tá com pneumonia porque não foi à igreja, não foi à missa, né? Enfim. Então, eles misturavam muito a religião com a saúde e com o processo de adoecer. Nós temos os médicos voltados ao cuidado curativista. O que é isso? Curar aquela doença. Então, eles só eram voltados a cuidar do que já existia, né?
da doença. Só que o nosso país, na constante evolução, as pessoas, os líderes, né, que ficavam à frente, os ministros, né, eles começaram a perceber que para tudo acontecer existe uma causa, isso é até na nossa vida. Então, para que uma doença aconteça, para que ela se desenvolva na população, para que tenha aqueles números, né, a gente precisa de uma causa específica. E o nosso país, a gente viu uma série de doenças que estavam tendo casos absurdos, né? E casos que tiravam aquele trabalhador do seu local, então já deixava o lucro da empresa menor, né, uma produtividade menor. Então começou-se a pensar o que está acontecendo aqui no Brasil. Aí a gente tem um pensamento que vocês não podem esquecer mais, que é o pensamento de prevenção e promoção à saúde. Começam a pensar que se eu prevenir a população, ela não adoece. Então, se eu promover a saúde, a população, teoricamente, não vai adoecer, né? Então, a gente tem em 1903 Oswaldo Cruz como diretor-geral da saúde pública, que estabelece uma campanha contra a febre amarela, porque nós temos muitos casos de febre amarela no país, casos que estão saindo do controle do governo, e a gente percebe também no Rio de Janeiro, né? As casas eram muito sujas, as pessoas eram muito porcas, as pessoas não preocupavam com saneamento, com cuidado. Então, Oswaldo Cruz, ele observa esse comportamento da população e ele enxerga que a população adoece porque ela não previne, a população adoece porque ela não tem promoção à saúde. Então, a ideia de criar uma campanha contra a febre amarela é o quê? Campanha de febre amarela para que as pessoas entendam como que a gente deve se prevenir e promover, né? Não só a minha saúde, Paula, mas sim do meu filho, da minha filha, da minha mãe, do meu pai, enfim. Aí a gente tem, além de ter muito caso de febre amarela no país, nós tivemos um surto de varíola em 1904, né? E esse surto de varíola em 1904 fez com que Oswaldo Cruz tornasse obrigatório a vacinação. Então, essa vacinação tornou-se obrigatória a partir do decreto 1261, que obrigava a população toda do Brasil a se vacinar para não desenvolver mais essas doenças. Então, entra aí o conceito de vacina, né, de vacinação como prevenção, tá, gente? E quando ele torna obrigatório essa vacinação, o nosso país, ele é dividido entre o governo e a mídia. A gente vê um grande movimento da mídia, né? Um grande movimento de jornalista, das pessoas que estavam à frente de divulgar informações que eram contra a vacinação. Porque se torna algo obrigatório para o povo, né? Se era obrigatório, as pessoas começaram a se rebelar, não quero vacinar. Então, a gente tem, né, uma epidemia de varíola tomando conta do Rio de Janeiro, a gente tem a mídia, né, contra essa vacinação, e aí a população, ela fica à mercê de quem? Em quem ela vai acreditar? No pessoal do governo que está obrigando a tomar a vacina, mas sem explicar o porquê? Ou na mídia que traz que não deveria tomar essa vacina? Então, a gente tem caracterizado aí a revolta da vacina, porque foi uma campanha que os jornalistas lançaram e que a população aderiu. Por quê? As pessoas eram obrigadas e quem não vacinasse tinha que pagar uma multa. Então, as pessoas se revoltaram, tá? Porque a gente também não entendia, eles não entendiam como funcionava essa questão da vacinação. Então, a gente tem esse fato muito marcante de Oswaldo Cruz em 1904, mostrando ação de prevenção com a obrigatoriedade da vacina. Vocês vão ver que tem muita charge, tá, gente? Saúde pública disso aqui, ó. O Oswaldo Cruz com a vacina na mão e os médicos, né, os profissionais da saúde indo vacinar a população a todo custo. Então, isso é muito marcante. A gente tem como sucessor de Oswaldo Cruz o Carlos Chagas, né? Carlos Chagas, ele assumiu a direção da saúde pública em 1917, e ele continuou com o serviço, com a
ideia do Oswaldo Cruz. Ele criou o Serviço de Profilaxia da Malária, ele criou o Departamento Nacional de Saúde Pública. Então, a gente tem Carlos Chagas continuando, dando continuidade nas ações de prevenção à saúde. Quando ele está dando essa continuidade nas ações de prevenção à saúde, todos os avanços que ele tem, né, a gente tem uma diminuição da oposição da população, porque Carlos Chagas, ele começa a mostrar à população os benefícios dessas ações. Então, ele mostra o benefício das ações de prevenção e promoção à saúde, tá, gente? A gente tem o Carlos Chagas à frente de aberturas de vários serviços de profilaxia, principalmente de febre amarela, e apesar de todo o avanço que ele tem, o nosso sistema de saúde continuava informal e baseado em consulta particular. A gente não tinha essas consultas públicas, né? Era tudo pagava. Você ligava, o médico vinha aqui na sua casa, te atendia e você pagava. Então, a gente não tinha também associado legislações trabalhistas. Então, a população adoecia, ficava sem trabalhar, não recebia. Ou a população tinha férias, ou a população não recebia uma pensão, tinha uma doença que deixava ele inabilitado de trabalhar, mas não tinha um recurso. Então, o nosso país ele começa a ter uma crise de saúde voltada também a uma crise trabalhista, né? Então, é muito importante a gente entender que, em 1923, tivemos a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensão, que é a Lei Eloy Chaves, que veio com o intuito de gerar dinheiro das empresas, então, recolher dinheiro da empresa para oferecer serviços médicos aos funcionários. Então, a Lei Eloy Chaves já começa a pensar em, olha, eu sou empresa, se eu fornecer para o meu indivíduo, para o meu trabalhador, atendimento médico aqui, eu não tenho tanta gente adoecendo, eu não tenho tanta abstinência, ou seja, não tem peso no lucro, né? Então não tem diminuição do lucro. E a gente vê essa Lei Eloy Chaves também voltada para a Caixa de Aposentadoria e Pensão. O que seriam as caixas de aposentadoria e pensão? Deixar um dinheiro ali, né? É uma caixinha mesmo de dinheiro, vamos pensar assim. Então, o recolhimento de um dinheiro que, se o meu funcionário precisa de uma assistência médica, farmacêutica, ou de uma pensão em algum caso, né? Os familiares ali do meu trabalhador, eu tenho essa caixa de aposentadoria e pensão ali com esse dinheiro que eu posso utilizar para a população, tá? A gente tem uma evolução com a Revolução de 1930 e a tomada do poder de Getúlio Vargas, do governo federal. A gente tem a concentrar as funções e aumentar o controle. Quando Getúlio Vargas assume o controle, ele não concorda muito com essas ações de promoção e prevenção. E ele quis fazer o quê? Centralizar tudo que acontecia nele. Então, ele resolvia as coisas. Ele decidiu o que seria melhor ou não. Aí ele cria o Ministério da Educação e Saúde, que muito legal, né, gente? Vamos criar um Ministério da Educação e Saúde, vamos trabalhar saúde e educação juntos, né? Ele traz aqui algumas medidas sanitaristas de cuidado, de saneamento básico, algumas ideias, mas a gente tem o foco totalmente no sistema educacional. Então, Getúlio Vargas, ele prioriza, nesse primeiro momento, a educação, deixando a saúde de lado, tá? Não é que ele não está olhando, mas é de lado, assim, nas ações de prevenção e promoção. Quando a gente tem isso, o Getúlio Vargas pega essas caixas de aposentadoria e pensão, que são as CAPES, e ele cria o Instituto de Aposentadoria e Pensão, que a gente chama de IAPS, deixando de ser gerenciada pelas empresas a ser controladas pelas entidades sindicais. Então, prestem atenção. Antes eu tinha as empresas com essa caixa de aposentadoria e pensão que recolhiam dinheiro e controlavam. Getúlio Vargas tira das empresas e colocam nas entidades sindicais. Por quê? Qual o objetivo dele? Ter o controle de tudo, né? Então, ele quer ter o controle de tudo que está acontecendo no nosso país. É muito importante a gente entender na era Vargas que ele lança uma campanha que a saúde pública era de responsabilidade desse órgão, desse Ministério da Saúde e da Educação, só que tinha um slogan, tá, gente? O slogan dele era
todo mundo podia ter acesso, desde que pagava. Meio estranho, né? Saúde pública, eu vou ter acesso desde que eu pago. Então, esse era o slogan, assim, preferido na era Vargas, tá? A gente tem alguns cidadãos que eram excluídos, né? Que eram, como que eu posso dizer? Que era deixados de alguns cuidados e eles eram chamados de pré-cidadãos, que eram os trabalhadores informais, os pobres e os desempregados. Então, as pessoas não eram que asseguradas pela Previdência, porque antes a CAPES eu só tinha quem trabalhava. Então, quem não trabalhava e não tinha um emprego formal ali numa empresa, não tinha direito a nenhum a esse acesso, esse recurso financeiro, tá? Esse atendimento médico ou farmacêutico. Então, a gente observa que Getúlio Vargas ele vem querer revolucionar isso, mas ele cria o IAPES e deixa à mercê dos sindicatos para controlar, né? Então, era dividido por categorias profissionais. O controle desse recurso que tinha aí, né, que as pessoas davam. Então, a gente pensa que Getúlio Vargas, ele não está pensando nas ações de prevenção e promoção. Ele deixa um pouco de lado essas ações, a gente vai ver os malefícios disso na próxima aula, e a gente começa a entender o que seria a Era Vargas, o que o Getúlio Vargas representou para a evolução, tanto trabalhista quanto a revolução da saúde pública, tá? Esse primeiro vídeo a gente termina aqui, esse início de aula, falando sobre Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, um pouco da Era Vargas. Acho que eu já soltei muita informação. Toda aula vocês vão ver que eu falo demais, eu vou controlar, vou falar um pouco menos. E bons estudos. Façam um mapa mental da aula de hoje. Abraços.